Oi, bom dia. É o SEDEC, vamos esperar um pouquinho mais, vamos ver se o pessoal chega para a gente começar o exemplo da aula de hoje. Antes eu queria saber se você já viu, já abriu o AutoCAD. Bom dia. Vou esperar um pouquinho até o pessoal chegar. Bom dia. Pamela também, Pandora também conseguiu, o Lucas também conseguiram abrir o AutoCAD, instalar o AutoCAD. Ai, ai, ai. Eu, particularmente, não tenho nada contra, mas sabe como é, né? Ah, então provavelmente era o problema do antivírus, né? Por causa da Pandora lá que não estava conseguindo instalar. É antivírus que pega tudo. É terrível. Aí tem que, né? Economizou uma grana, né? Gente, esse negócio de computador tem técnico que enrola muito vocês. Às vezes não é nada, e aí já vai ser no mínimo R$ 100 embora. E olhe lá, às vezes vai até mais. Eu tô ainda jogando para baixo. Dá para se virar assim, tá, o Melquisedeque? Só que aí o que tu vai ter que fazer, né, para quem tem versão, para quem tá com AutoCAD em português, que eu pedi tanto, pelo amor de Deus, para instalar em inglês, né? E que infelizmente também no meu computador da UFSC acabaram instalando em português. Mas vai dar para trabalhar mesmo assim, tá? É, o que vai, o que, qual que vai ser o problema? Para quem tem AutoCAD em outro idioma que não seja o inglês, vai ter que colocar sempre o underline na frente do comando. Por exemplo, vocês vão digitar o comando unit, que vai ser o primeiro comando que vocês vão digitar agora na aula de hoje, no exercício. Assim, ó, do jeito que eu vou colocar no chat, né? Com o underline na frente e o nome do comando em inglês, tá? O underline, ele faz a tradução do comando que está com o nome em inglês, presta atenção. O underline, ele faz a tradução do, do nome do comando em inglês para o idioma que o AutoCAD está, tá? Ai, 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 oh, minha gente. É tipo line para linha, não o line para L. É que o L costuma ser o atalho, né? Mas nem sempre os atalhos eles estão configurados do modo correto para cada idioma, tá? Do modo que está em inglês para o português, tá? Então isso pode causar uma certa confusão, né? É recomendável inserir o nome do comando inteiro, principalmente para quem estiver trabalhando com Mac. Tem alguém aqui trabalhando com Mac ou com Linux? Só para eu me situar.
É sempre importante que eu saiba essa informação. Todo mundo com Windows, então. Certo. Não tem problema nenhum. Para quem está no Mac, não tem problema nenhum. O que vai mudar é que a interface é diferente, mas do jeito que eu ensino aqui, serve tanto para o Mac quanto para o Windows, que eu ensino basicamente pela barra de comandos. Sim, era uma pergunta. Ah, tá. Entendi. No caso, a pergunta do Melchizedek, né, da questão do atalho, underline mais U não é reconhecido como unit. Não tenho certeza, eu não fiz esse teste ainda, mas se você coloca o nome completo do comando em inglês com o underline na frente, ele traduz automaticamente para o idioma que o AutoCAD está. Tá? Então, deem preferência sempre para colocar os nomes completos, tá? Até é legal tu ter dado esse exemplo, porque eu já vou fazer um teste aqui, ou no computador ali da UFSC, que eu tenho o AutoCAD instalado, tá? Então, é uma boa ideia, uma boa sugestão. Bom, vocês já deram uma olhada nas novidades do Moodle? Viram a data de entrega da próxima tarefa? Então, vou colocar aqui para vocês, já vou mostrar em tela, porque uma das coisas que nós vamos fazer na aula de hoje envolve a atividade que vocês precisam entregar, sabe quando? Dia 4 de fevereiro. Então, só dia 4 de fevereiro que vocês vão ter uma atividade para integrar, para entregar, e uma das partes, né, que vocês vão ter que entregar nessa atividade corresponde ao desenho desse diagrama aqui, ó. Aqui está o enunciado da tarefa. Então, vocês já vão ter que entregar uma tarefa logo para a primeira semana, para sexta-feira da primeira semana. Ainda vai ter uma aula de dúvidas para que vocês possam revisar, né, o AutoCAD até essa data, mas deem uma treinada no AutoCAD nessas férias. Essa que é a tarefa de férias que eu vou deixar para vocês, tá? É uma tarefa bem simples. Isso é basicamente para que vocês treinem o AutoCAD. O que que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que fazer o desenho dos diagramas unifilar e trifilar da chave de partida direta do motor de indução trifásico e o unifilar do arranjo de proteção, dados no arquivo do slide da aula 8, tá? Lembrando, onde que está o arquivo do slide da aula 8? Vocês vão aqui na pasta dos slides de aula, vão acessar a aula 8 e vão verificar que ao final da aula 8, vocês vão ter uma série de diagramas e um desses diagramas vai ser que vocês vão ter que executar. Dois desses diagramas estão representados aqui no slide 29, como está sendo exibido na tela nesse momento. Esses dois diagramas correspondem ao mesmo sistema, só que um está apresentado na forma de diagrama unifilar e o outro está representado na forma de diagrama trifilar,
tá? Para se situar sobre esse conteúdo de diagramas elétricos, vocês vão assistir essa aula assíncrona aqui, ó. Diagramas elétricos, tá? Tem disponível no YouTube, tem disponível aqui no Moodle, no link que eu estou apontando neste momento na tela, tá? Então, toda a teoria relacionada a diagramas elétricos, vocês vão buscar nessa aula assíncrona, e a teoria de diagramas elétricos vai estar relacionada com a próxima tarefa que vocês vão ter que fazer. Leitura e interpretação de diagramas, no caso, vocês vão executar o desenho de 4 diagramas, tá? 2 deles eu acabei de mostrar na tela, né? Que são os diagramas da chave de partida direta do motor. O outro diagrama é esse aqui, ó, um diagrama de subestação. É um diagrama de subestação de distribuição, tá? Eu tenho aqui um arranjo de barra dupla, tá? Com uma série de disjuntores, tá? Esses arranjos de disjuntores de subestações, esses arranjos de proteção de subestações, existem vários, né? Existe barra dupla 4 chaves, disjuntor e meio, tá? Disjuntor barra dupla, tá? Esse arranjo aqui, eu tenho um arranjo de barra dupla, tá? Tem uma série, você associa as chaves seccionadoras, são essas chavezinhas que estão ao lado dos disjuntores, com os disjuntores de determinadas formas para fazer diferentes caminhos da energia, digamos assim, né? Diferentes configurações para que a energia possa passar ao longo, para que a energia possa passar ao longo dos componentes da subestação e dessa forma poder atender ao fornecimento local, né, de alguma localidade, tá? Que seriam as cargas, para poder atender as cargas de alguma localidade. Então, é isso que consiste nos diagramas de arranjo de proteção de subestações. Tá? Vocês, quem for trabalhar com sistemas de energia elétrica, principalmente na área de transmissão e distribuição, geração também, mas não tão recorrente, vocês vão ver de forma bem recorrente esse tipo de diagrama. Tá? Para quem for trabalhar mais com acionamento de máquinas elétricas, vai ver, ou eletrônica de potência, vai ser mais recorrente ver, vocês vão conseguir ver com mais frequência esses dois aqui, que são da área de máquinas e acionamentos, tá? Chave de partida direta acaba sendo um arranjo de equipamentos de proteção para poder dar a partida no motor sem danificá-lo, tá? É basicamente isso que consiste os diagramas que vocês vão fazer, 3 deles. O quarto diagrama também é um diagrama de subestação, é um diagrama de sistema de energia elétrica completo, tá? Eu mostro da onde que está a geração. Aqui eu tenho um barramento de transmissão, né, de 138 kV, e aqui eu tenho um transformador abaixador que vai levar para uma subestação, tá? Então, eu tenho, e com um arranjo de disjuntores que vai levar para os alimentadores da subestação, tá? Então, eu tenho aqui um sistema de energia elétrica completo. Os L significam as cargas, tá? Aqui eu tenho transformador elevador, transformador abaixador, tá? Com os dados, né? O que identifica cada item. E por aí vai, aqui tem uma legendinha também, tá? Na aula de hoje, nós vamos fazer esse diagrama aqui, eu vou mostrar alguns conceitos introdutórios do AutoCAD
através do desenho desse diagrama, tá? Então, a gente já vai aprender a mexer no AutoCAD utilizando as informações, a execução do desenho do diagrama, tá claro? E aí, tudo bem? Então, todos conseguem ver a tela? Conseguiram ver a tela? Eu vou colocar na tela de novo, só para mostrar. Eu tinha parado de compartilhar nesse momento. Eu estou mostrando a minha janela e eu estou mostrando embaixo o navegador do Microsoft Edge com o diagrama aberto. Conseguiu ver? Todos conseguem ver a tela? Dora consegue, mais alguém? Melquisedeque consegue ver o navegador atrás da janela de videoconferência, com o chat aberto ou não? Tá, então tá tudo certo. Bom, depois você acompanha na gravação, ao longo da execução da atividade, você vai conseguir acompanhar sem problemas, tá? Depois é só rever a gravação que eu vou disponibilizar no YouTube logo, tá? Hoje eu vou conseguir disponibilizar ainda hoje mesmo, tá? Que os outros dias estavam um pouco corridos, tem algumas aulas que eu só disponibilizei a gravação depois, mas todas estão lá, tá? Tá tudo em dia. É só para lembrar que todas as gravações estão disponíveis. Tem uma que eu não disponibilizei no YouTube, mas eu disponibilizei no Moodle, tá? Eu coloquei como não listado, mas todas estão no Moodle, pelo menos, tá? Bom, então vamos continuar aqui. O que eu estava falando, né, em resumo, Melquisedeque, é que eu vou mostrar para vocês como utilizar o AutoCAD executando esse desenho aqui, ó. Que corresponde a um dos diagramas que vocês têm que entregar, tá? O desenho do sistema, do resumo de um sistema de energia elétrica. Aqui eu tenho um sistema de energia elétrica composto de dois geradores e com a representação do seu sistema de geração através dos dois geradores e os dois transformadores elevadores que vão enviar a energia para o barramento do sistema de transmissão. São esses dois barramentos aqui chamados BTOs. Os dois barramentos estão conectados a duas linhas de transmissão, LT1 e LT2, tá? E com as devidas proteções. Aí eu tenho um conjunto de disjuntores e chaves seccionadoras, tá? O que esses equipamentos fazem? Estou dando uma noção geral dos componentes e de um resumo de como está organizado um sistema de energia elétrica, tá? de produção de energia elétrica. Então, o quadradinho corresponde ao disjuntor. O disjuntor é o equipamento de proteção. Ele vai fechar ou abrir em casos de sobrecorrente ou em casos de aquecimento das linhas de transmissão, tá? Sobreaquecimento. Então, o disjuntor ele faz proteção térmica e elétrica. E é super importante nos sistemas de distribuição e transmissão, assim como também nos residenciais, tá? Que é baixa tensão. Disjuntor tem essa função em todos os sistemas, tá? É super importante que o disjuntor esteja desligado quando a gente estiver operando chaves. O que são as chaves? São as chaves seccionadoras, esses tracinhos inclinados aqui, tá? Essa simbologia do tracinho inclinado. Porque a chave é um equipamento de manobra. Eu vou fechar e abrir circuitos.
enquanto que o disjuntor é o equipamento de proteção. A chave ela vai direcionar o caminho da energia, enquanto que o disjuntor ele vai fazer a proteção do caminho da energia. Se o caminho tiver se a energia tiver com problemas, digamos assim, de transitar naquele caminho, né? Ou seja, os equipamentos estão superaquecidos, aí o disjuntor ele vai fechar, porque para evitar danificar aqueles equipamentos, tá? Porque aí vai ter dano causado pela corrente elétrica e pelo aquecimento dos equipamentos, tá? Um pode causar o outro, tem isso também. Bom, então a chave de manobra ela é importante no sentido de que se um equipamento tiver com falhas, o disjuntor vai fechar, a chave vai abrir e vai informar para os operadores do sistema que, ó, a energia não pode estar passando por esse caminho, porque esse caminho está apresentando problemas. Então, aí vai desviar o caminho para outra linha que tiver operante, né? Que tiver com as chaves fechadas e com o disjuntor fechado, né? Então, a chave é manobra, né? É o que vai fechar ou abrir o caminho e que vai ter a barreira de passagem ou vai vedar, né, o fluxo de energia pelo caminho, e o disjuntor ele serve para proteção. Quando a gente trabalha com altas tensões, é o caso de transmissão e distribuição, não se abre uma chave de jeito nenhum sem abrir disjuntor antes. Primeiro abre disjuntor, depois abre a chave. Tá? É uma medida de segurança. Bom, então, mas aqui é só para esclarecer, né, para título de curiosidade para dizer o que para que cada componente serve. E algumas noções de operação do sistema de transmissão e distribuição. Então, aqui a gente estava falando da transmissão, né, do diagrama, tensão de 138 kV, tensão enorme, né? Eleva-se a tensão, lembrando, né, para poder transportar energia a grandes distâncias. Bom, com menores perdas. Então, aqui, depois do sistema de transmissão, vai ter o transformador abaixador, que vai abaixar a tensão, e vai abaixar bastante a tensão, né? E vai levar para a subestação, a energia para a subestação e vai levar a corrente elétrica para a subestação de distribuição, tá? Que corresponde a esse barramento aqui. Eu tenho um barramento simples aqui, tá? E com um bypass, né, em torno dos disjuntores, e da subestação de distribuição, a energia vai ser enviada para atendimento da rede elétrica local. 13,8 kV é a linha de média tensão, tá? É aquela linha que fica na cruzeta do poste, tá? É a tensão das linhas que ficam na cruzeta dos postes das ruas nas cidades, tá? Só para vocês terem uma ideia. Aí, normalmente, a tensão ela é abaixada depois para 220 para 110, né? Isso aí são os valores de fase neutra, antes de chegar nas edificações. Aí as edificações elas vão ter um transformador ou vai ter um transformador no poste, tá? Vai depender do tipo de edificação que estiver conectado na rede elétrica. Isso aqui é só para dar uma noção do que funciona. Do que é, né? Um sistema de produção de energia elétrica, desde a sua geração até o consumidor final, as cargas. Até aí, tudo bem? Vamos ver aqui as perguntas.
Muitas perguntas, né, no diagrama, sobre o diagrama. Estou vendo aqui uma série. Barramento costuma ter uma espessura de linha maior, tá? Porque o barramento, ele corresponde a um ponto de tensão, tá? Ou o nó do circuito, né? Quando vocês aprenderam lei de Kirchhoff, né? No cursinho pré-vestibular ou na física de eletricidade, tá? Aí, os nós, o barramento, ele é como se fosse um nó do circuito, tá? Ele é um ponto de tensão. Na disciplina de circuitos, vocês vão ver essas informações com mais detalhes, né? Vocês vão ver a lei de Kirchhoff com mais detalhes, tá? Eu sei que vocês não chegaram lá ainda vai ter alguns semestres, mas só para dar uma ideia, né, do que é, o barramento, ele é um nó do circuito, ele é um ponto de tensão. Bom, normalmente são linhas verticais, né? Em termos de diagrama de desenho, as suas a resposta é sim para as tuas duas perguntas, né? Quanto à espessura de linha e quanto às linhas verticais. Sim, nos diagramas elétricos unifilares, os barramentos vão ser representados por essas características, tá? Mas é diagrama unifilar. No trifilar já vai mudar, porque o trifilar eu não vou ter ponto de tensão. Eu vou ter o cabo, eu vou ter os cabos representados separadamente. Então, vai ser uma linha inteira representando um único nível de tensão nos diagramas multifilares, né? Trifilar, monofilar e por aí vai, tá? Bom, no então, a chave abre e interrompe o fluxo, né? É dessa forma que ela acaba direcionando o fluxo de energia, né? No caso, a corrente. O terceiro barramento tem uma chave no meio, é uma chave no barramento, sim. Tá? Tem alguns arranjos de subestações que eles têm uma seccionadora separando o barramento, tá? Mas não é a melhor opção de arranjo, né? Não é a mais segura, mas existe, tá? Bom, o bypass é o caminho alternativo, é quando você insere um cabo para criar um caminho alternativo, tá? Que é o caso, é esse caso aqui, ó, né? Essa chave, por exemplo, seccionadora, que ela tá ligada ao barramento e logo na saída da carga, né? Desviando o caminho do fluxo de corrente para o disjuntor, que passa pelo disjuntor, tá? Então, existe essa possibilidade. É só para separar o barramento. Você pode ter dois pontos de tensão iguais, mas às vezes o que aconteceu? Um ponto de tensão está com falha, e eu não quero que essa falha se propague para o outro ponto. Eu quero deixar o sistema operante ainda. É que essa chave ela está operando mais para separar, né, os pontos de tensão e não deixar o sistema inoperante, tá? Não é o ideal, porque o ideal seria ter um disjuntor, né, para fazer essa separação nessa condição, tá? Mas existe o arranjo só com chave, aí você tem todo o sistema que vai separar, você desliga ele todo antes, aí só depois é que aciona a chave, tá? É muito mais chata, né, de fazer a manobra, mas é isso. Pelos dados de tensão, né? Como que você sabe se o transformador é abaixador e elevador? Eu vou mostrar esse exemplo aqui. Ó, aqui a primeira tensão é sempre o lado do primário e a segunda tensão do lado da barra,
após a barra, é a tensão do secundário. Então, ó, no primário, esse daqui tem 13,8 e no secundário tem 138. O que que aconteceu aqui com a tensão? KV. Baixou? O primário com 13,8 kV. E o secundário com 138 kV baixou? Estou falando do T2. Contrário, né? Aumentou, né? Elevou a tensão. Então, você vai ler os dados do componente do diagrama, tá? Tem um outro dado que eu não falei para vocês, que é esse dado aqui, ó. Triângulo, estrela, tá? Isso aqui são os arranjos das linhas que vocês vão aprender na aula de circuitos. Eu não vou comentar agora. Vocês vão ver isso também, algo parecido no diagrama de motores elétricos, mas no momento eu não vou comentar, né? Eu vou deixar vocês aguçarem a curiosidade aqui. E vocês vão aprender melhor, né, sobre esses arranjos das conexões na disciplina de circuitos, tá? Bom, vamos agora para o desenho, senão a gente fica sem tempo aqui. Pode ser? Um layout de folhas, você quer dizer? A folha tem que ter layout, né? Todo projeto que vocês vão fazer, a folha tem que ter um template, tá? Mas num primeiro momento, nessa primeira parte dos diagramas, não vamos fazer template. Eu quero que vocês primeiro saibam mexer no AutoCAD, tá? Essa primeira parte, vocês vão aprender a mexer no AutoCAD sem precisar mexer no template. E vão aprender a imprimir também, tá? Já para os desenhos, para as próximas atividades do desenho arquitetônico, do desenho de projeto de instalações elétricas, aí vocês vão fazer o template, tá? Mas não são para estar em itálico. Essa regra não existe. Bom, eu vou seguir aqui no AutoCAD. Estão conseguindo ver a interface do AutoCAD? Tá. Então, seguindo adiante, né? Essa daqui é a tela inicial que vocês vão ter. Vocês vão abrir o programa e vão se deparar com essa tela inicial. Aqui nesse botãozinho aqui, ó, Learn, ou para quem está com a versão em português, eu não sei se está Aprender ou se está Tutoriais, tá? Tem uma série de vídeos explicando como aplicar determinados comandos ou fazer vários procedimentos no AutoCAD. Tá? Tem o manual do programa, então tem uma série de recursos para ajudar vocês a usar o programa. E aqui na aba Create é onde a gente começa a criar os nossos desenhos. Tá? Então, para a gente criar o nosso primeiro desenho, nós vamos aqui ó, na opção Template, nós vamos selecionar esse template aqui, ó, ArcAD ISO DWT, tá? É super importante vocês cliquem nesse template, porque em algumas versões o AutoCAD coloca como padrão unidades imperiais, tá? Dependendo, às vezes você faz download e aí a versão padrão acaba saindo nas unidades imperiais, que são as unidades do sistema nos Estados Unidos, tá? Então, é super importante que deixem a CAD-ISO.DWT, que aí vocês vão ter as unidades do desenho todas no sistema internacional,
tá? Então, selecionar essa opção de template, a CAD ISO, criei o meu primeiro desenho. O AutoCAD é composto dos seguintes elementos da interface, né? O Ribbon, que é esse menu aqui de botões e de comandos. No Mac, o Ribbon não tem essa aparência. O Ribbon ele tem a aparência mais parecida com o AutoCAD na versão antes de 2013, tá? A versão clássica do AutoCAD, que hoje já não tem mais para Windows. Então, para quem tiver o Mac, é importante usar esse recurso aqui que eu estou apontando aqui na parte inferior da tela do AutoCAD, que corresponde à barra de comandos, tá? Para algumas pessoas, essa barra de comandos vai aparecer dessa forma, ó. Quando eu destaco a barra de comandos da interface do AutoCAD, da interface, da janela principal da interface do AutoCAD, ela aparece solta aqui, eu posso posicionar em qualquer canto da tela, tá? Mas eu gosto de fixar sempre na parte inferior, e aí eu consigo trabalhar melhor, tá? Eu evito fazer com que a barra de comando suma, tá? Às vezes eu acabo fechando sem querer a barra de comandos e a barra de comandos acaba sumindo da tela. Para voltar, teria que apertar Ctrl e o 9 junto, tá? Bom, então, para quem tiver com Mac, né, é mais interessante e quiser aprender via tutoriais no Windows ou aprender aqui na disciplina, vocês vão aprender, melhor é utilizar a barra de comandos. Bom, eu tenho 3 interfaces principais no meu arquivo padrão do AutoCAD. O Ambiente Model, que é onde eu vou criar os meus desenhos e eu tenho que configurar as unidades de desenho, tá? E eu tenho os ambientes Layout, que são os ambientes de impressão do desenho, tá? Os 2 ambientes Layout eles estão configurados da mesma forma, e eles são compostos dessa janela aqui, que é uma janela que a gente chama de Viewport, tá? É no ambiente Layout que a gente faz as configurações de impressão do desenho e configuração da folha de papel, tá? Por padrão, o layout sempre vem com essa janelinha aqui, que é chamada de viewport. No desenho arquitetônico, nós vamos aprender a trabalhar melhor com a viewport. Num primeiro momento, nós não vamos trabalhar com ela. Tá? Então, aqui no ambiente model, num primeiro momento, eu vou fazer o meu desenho e agora eu vou configurar as unidades do meu desenho, tá? Existem várias formas de você configurar as unidades de desenho, configurar a interface do AutoCAD. Essas são as primeiras coisas que esses são os primeiros procedimentos que vocês vão fazer antes de começar o desenho, né? Configurar a interface, configurar o ambiente model, tá? Eu vou começar com a configuração de interface, configurar as unidades de desenho no ambiente model. Mas eu vou começar com a configuração de interface. Aqui, a configuração de interface começa aqui, ó, na aba Display. Eu cliquei com o botão direito na tela, selecionei a opção, eu vou fazer de novo aqui, ó. Selecionei, cliquei com o botão direito na tela, opções, e já me deu, o menu de opções já abriu na aba Display. Tá? A aba Display é que eu vou fazer a configuração da interface do AutoCAD. A interface padrão, tá? Eu vou só aplicar aqui para mostrar. Ó, por padrão, o ribbon do AutoCAD aparece assim, no modo escuro. Eu coloquei no claro, tá? Então, aqui eu posso configurar o ribbon e eu posso configurar também, né, as cores da tela, dos cursores, né? Eu gosto de trabalhar com tela cinza, porque é melhor de exibir, né, no tutorial. Aí não fica aquela tela brilhante que nem a tela branca. Então, eu gosto mais de trabalhar com branco ou com cinza para mostrar para vocês melhor os desenhos. Com a tela cinza, acaba sendo melhor de trabalhar
as linhas de desenho com cores escuras, tá? Para quem tiver com a tela preta, que é o padrão do AutoCAD, aí o melhor é trabalhar com com as layers de cores claras. Só que na hora de imprimir, é importante imprimir em preto e branco, tá? Então, o problema da tela escura é na hora de imprimir, que aí você vai ter que configurar para o modo preto e branco, tá? É que eu posso fazer uma série de configurações, eu não vou mexer em nada, né? E aqui também tem outras configurações, tá? Inclusive para corrigir o desempenho da placa de vídeo, né? Preferências do usuário, uma série de opções, tá? Aumentar a seta do cursor, né? Do AutoCAD, enfim, tá? Então, vou dar um OK. Já fiz aqui as minhas configurações desejadas. E agora eu vou configurar as unidades do desenho, né? Lá no tutorial de introdução ao AutoCAD, eu mostrei, né, como configurar as unidades do desenho, só vou reforçar aqui, né? Para quem está com AutoCAD em português, eu vou fazer aqui, eu vou digitar Units, tá? Aí você vai digitar dessa forma aqui, ó, com underline e com o nome do comando em inglês, para quem está com AutoCAD que não seja em inglês. Para quem está com AutoCAD em inglês, só digita o nome do comando em inglês, tá? Então, aqui abriu essa janelinha. Eu posso acessar o menu Units através de outras formas? Pode, já vou mostrar para vocês, tá? Mas o que que eu vou ter que configurar aqui? Em primeiro lugar, eu quero desenhar o diagrama. O que que é um desenho de diagrama? É um desenho explicativo ou um desenho representativo de medidas? O que que vocês acham? Vou deixar essa pergunta aí para vocês. O que que é um desenho de diagrama? Um desenho representativo para explicar alguma coisa ou ou para mostrar o que está ligado a quê, é um desenho explicativo, ou um desenho para mostrar medidas de um objeto, representativo de medida ou representativo de explicação. Eu mostro a representação real, a medida de algum objeto num diagrama, sim ou não? Não mostro, tá? Em nenhum caso. Nos esquemas de montagem, pode até ser. Eu mostro o objeto como ele se caracteriza de forma real, mas eu não mostro as medidas, tá? Eu nunca vou mostrar a medida de nenhum objeto num diagrama. Eu vou sempre utilizar o diagrama para explicar algo. Por exemplo, tá? Esse diagrama que eu acabei de mostrar para vocês, eu estou explicando como que o sistema de produção de energia elétrica está organizado, da ponta até o consumidor final, né? A ponta que é a geração. Então, eu nunca vou mostrar. E outra coisa, o transformador, né? Eu vou dar um exemplo bem típico. O transformador. Um transformador, na realidade, ele é representado por essas linhas curvadas, por esse conjunto de curvas, sim ou não? Quem que já viu um transformador de verdade? Hein, gente?
Um transformador de verdade tem a aparência de colchetes? É isso que você quer dizer? Não, gente, não. Transformador é bem diferente do que está desenhado aqui, tá? O exemplo que eu estou dando é que nem quando você acha que o leite vem da caixinha de leite do supermercado e não da vaca, né? Então, o exemplo que eu estou dando é exatamente esse, né? Um transformador, na sua realidade, ele não é representado por esse conjunto de curvas, né, que está sendo exibido na tela nesse momento. O transformador, na sua realidade, ele pode ser representado de várias formas. Numa subestação, por exemplo, ele é representado através de um conjunto de discos, né, com isolador de porcelana, bem grande. Vou botar aqui uma imagem de como que é um transformador. Ó, como que um transformador é representado? É isso aqui, ó. Esse aqui é um transformador que a gente tem em casa, né? Normalmente é um núcleo de ferro e aí vai ter os enrolamentos, tá? Esse daqui é mais próximo, ó. Esse aqui é um esquema de um transformador. O transformador é isso aqui, ó, tá? Aí ele tem, esse daqui no caso é um transformador que está conectado em triângulo, tá? Então a gente tem que começar a entender como que as coisas são de verdade, né? Ó, esse aqui também é um transformador de subestação, transformador da WEG. Esse aqui é aquele que a gente tem em casa para não fazer queimar os equipamentos. Ó, o núcleo de ferro está aqui, tá? Ferro laminado. Esse aqui tá mais fácil de enxergar, né? Então, a gente tem que começar a entender as coisas como elas são. Essa figura aqui é igual a essa figura aqui, por exemplo? Não é, né? Esse daqui, ó, é só para mostrar para vocês. Esse transformador aqui, ele corresponde a esse aqui, ó. Quase. Aliás, o transformador que vai ligado a esse barramento de tensão, desculpa, aqui eu me enganei. O transformador que vai ligado a esse barramento de tensão, depois para baixar para 220, para 380 e 220, é esse aqui, ó. Tá? Esse daqui seria um transformador parecido com esse daqui, ó. Tá? Ainda não é exatamente esse, mas seria parecido com esse, tá? Esse daqui, ó. Para vocês terem uma ideia. Gente, então, o que que eu quis mostrar para vocês, né? Que o diagrama, ele tem um símbolo que vai dizer que corresponde a determinado componente, mas não vai... esse símbolo pode ser totalmente diferente do que aquele componente é de fato, né? Ele não vai representar um desenho fidedigno daquele componente, tá? É um símbolo que vai representar aquele componente. Então, nesse caso, como eu não vou representar medidas nem elementos fidedignos, eu posso colocar qualquer unidade no meu diagrama, tá? Eu posso desenhar o diagrama com qualquer medida. Então, não vou me preocupar muito no desenho de diagrama em configurar as unidades de medida, eu vou simplesmente deixar na unidade que está no AutoCAD, tá? Agora, mais para frente, a gente vai ver desenhos que têm elementos representativos e com as suas medidas,
né, em escala ou em outra escala, tá? Então, nesses casos, aí a gente vai ter que utilizar a unidade de medida adequada, tá? Para fazer a configuração da escala correta e para poder representar as medidas de forma correta. Tá claro? Então, aqui eu vou dar um OK, e aí eu já posso começar o meu desenho. Você diz manter a unidade, a mesma unidade de medida até o final. É isso? Sim, mas isso não tem por que você mudar a unidade de medida ao longo do desenho, não faz sentido, tá? Bom, então, vamos voltar aqui no desenho, né? Lembrando, o desenho que eu tenho que fazer é esse aqui, do transformador. Vou pegar a folha aqui para ficar mais fácil para mim. Então, eu vou começar o desenho, tá? Eu vou fazer, então, o desenho de uma circunferência num primeiro momento, comando Circle, tá? Ó, eu não sei se vocês repararam, mas eu escrevi aqui, ó, uma parte do nome do comando. Eu vou fazer como se fosse em português. Ó, aí ele já me deu algumas opções, né? De que comandos algumas sugestões de comandos. Eu quero a primeira, né? Posso clicar com o mouse em cima da opção que eu desejo. Vou completar o nome do comando, eu dou um Enter. Existem várias formas, né? Isso aí é uma coisa que tem que cuidar no AutoCAD. Existem várias formas de você executar um comando e existem várias opções de você entrar com o comando, tá? E no caso aqui da circunferência, você pode inserir 3 pontos como dado, 2 pontos, 2 tangentes e um raio, né? Que são as opções ali. Ou você pode especificar o ponto central e depois definir o raio ou o diâmetro, tá? No caso aqui eu vou definir um diâmetro. O meu desenho está em milímetros, então se eu colocar 10 unidades, ó, eu vou ter uma circunferência com um raio de 10 milímetros, tá? É por isso que é super importante configurar as unidades de medida. Eu vou ampliar aqui. Quando eu configuro as unidades de medida da forma correta, tá? Eu sei exatamente qual que vai ser o tamanho do meu desenho em escala natural. Então, se eu desenhei aqui uma circunferência com raio de 10 milímetros, se eu imprimir essa circunferência numa folha em escala natural, eu sei que o raio dela vai ter 10 milímetros na folha de papel, tá? Então, é super importante que vocês saibam qual escala que vocês estão trabalhando, qual a unidade de medida que vocês estão trabalhando, para que vocês possam configurar o desenho na escala correta. No desenho arquitetônico a gente vai aprender a fazer isso, agora não, mas depois a gente vai aprender. E qual que é o tamanho que o desenho de vocês vai sair quando for impresso em escala natural, tá? Então, é super importante que vocês tenham conhecimento e configurem corretamente as unidades de medida por isso. As layers, eu já vou explicar como é que as layers funcionam, tá? Num primeiro momento, eu estou só mostrando alguns comandos básicos. Diferente do que eu costumo fazer quando eu desenho, eu costumo sempre configurar as layers no começo. Mas como essa é a primeira aula sobre o AutoCAD, eu vou deixar para configurar as layers depois, tá? No desenho arquitetônico, vocês já vão aprender, já vão trabalhar configurando as layers logo no começo, tá? E as layers não são fundo, tá? Não tem nada a ver com fundo, só para deixar bem claro.
Elas são elementos de organização do desenho, só isso. Bom, então, gente, mais alguma dúvida antes de eu seguir adiante? Não, layout é outra coisa, para impressão. A gente ainda, esse é o último item que nós vamos fazer. Tudo depois, tudo na hora de imprimir. Primeiro a gente desenha. Bom, então eu estou aqui fazendo meu desenho. Nesse caso, tá? Eu tenho o gerador, que aí é representado pela circunferência que eu acabei de desenhar. Eu quero fazer uma linha, tá? Eu vou fazer a linha aqui. Eu vou, antes de fazer a linha, eu vou apagar esse desenho do gerador, porque eu quero revisar com vocês uma coisa. Não, antes eu não vou apagar, vou deixar aqui, mas eu quero revisar com vocês uma coisa. Quem que assistiu as 2 aulas de introdução ao AutoCAD? Viram como funciona o sistema de coordenadas? Você deve estar com dúvida na polar, a Pandora acha que entendeu, tá? As coordenadas polares eu vou mostrar com um desenho da chave. Fica mais simples de mostrar. Mas como que funciona o sistema de coordenadas? Se eu quiser desenhar, por exemplo, uma linha de 10 unidades de medida, 10 milímetros. Não, vamos botar 20, tá? Uma linha de 20 milímetros, só para mudar o valor. Para não roubar, né? Só para mudar o valor. Se eu quiser desenhar uma linha de 20 milímetros, sendo que o ponto inicial é conectado à minha circunferência, tá? Vou dar aqui o comando line. Eu vou ligar aqui o Object Snap, eu vou rastrear tangentes, tá? Esse comando aqui, ó, Object Snap, ele é um comando que faz rastreamento de pontos. Aí aqui, ó, nessa setinha que eu cliquei, ao lado do comando Object Snap, que é esse comando aqui, ó, que eu tô apontando com a seta do mouse. Esse comando aqui, ó, ele é acionado ou desacionado ou desligado através da tecla F3, ou clicando aqui nessa barra superior no meu AutoCAD, nessa barra inferior, desculpa, do meu AutoCAD. E aí aqui do lado do comando Object Snap, eu posso selecionar quais tipos de ponto que eu quero rastrear. Eu posso rastrear uma tangente, eu quero rastrear a tangente e o centro de circunferências. Vou selecionar então essas 2 opções. E aí por que que eu quero fazer isso? Eu quero
começar o desenho de uma linha, ó, da tangente da circunferência. Eu quero desenhar uma linha de 20 unidades de medida. Então, como que eu vou fazer? Eu vou botar, não, 50 unidades de medida. Quero desenhar uma linha de 50 unidades de medida. Como que eu vou fazer? Então, uma linha horizontal de 50 unidades de medida. Como que eu desenho? Qual que seria o próximo ponto dessa linha? Um ângulo de 0 graus, uma linha horizontal de 50 unidades de medida. Qual que seria o próximo ponto dessa linha? Hein, gente? O par ordenado seria 50,0, certo? Ou 50, símbolo de menor, e 0. Zero para representar 0 graus nas coordenadas polares, tá? As duas formas estariam corretas, mas está faltando um elemento. O que eu coloco antes do par ordenado? Para fazer referência da medida. Gente, eu vou pedir para vocês assistirem o vídeo de novo. Isso está bem explicado lá. Então, assim, ó, qualquer problema que vocês tiverem com a internet, tá? Eu vou deixar a gravação logo depois. Eu tô perguntando sobre como que o par ordenado ele tem que ser escrito, né, para poder representar o próximo ponto da linha. Linha, lembrando, de 50 milímetros na horizontal, né? 50 unidades de medida na horizontal. No meu caso, eu configurei para milímetro. Então, vão ser 50 milímetros de linha. Eu vou ter que fazer sempre um arroba. Eu vou ter que sempre colocar um arroba na frente do meu par ordenado, tá? Então, a medida horizontal 50,0, que é a coordenada vertical. Aí eu desenho uma linha de 50 unidades de medida, 50 milímetros. Quero conferir essa medida? Vou aplicar o comando measure_geom, opção distância. E eu vou marcar os pontos iniciais e finais do segmento de reta que eu quero medir. Então, no caso aqui, ó, 50 unidades de medida. A unidade de medida do comando measure_geom é a mesma unidade que o desenho está configurado. Então, nesse caso aqui, 50 unidades de medida, 50 milímetros.
É claro? Até aí tudo bem? O sinal de menor é para coordenadas polares, tá? Você vai colocar módulo, menor e ângulo. É assim que funciona a coordenada polar. Se você sabe as medidas horizontais e verticais, ou seja, o par ordenado cartesiano, aí você vai colocar medida horizontal, vírgula, medida vertical, tá? X, Y. Não, não deixei no modo orto. Modo orto é para desenhar linhas horizontais e verticais, que fazem 90 graus. Eu deixei só no Object Snap e no Object Tracking, tá? Qual que é esse comando? É esse daqui, ó, que ele faz rastreamento, ele desenha a linha de rastreamento, tá? Dos pontos mapeados com o Snap, tá? Aqui, respondendo a tua pergunta, Melquisedeque, né? Como que foi feito o alinhamento do ponto inicial? Como eu mostrei anteriormente, tá? Eu selecionei aqui nas opções do Object Snap para mapear tangente de circunferência e para mapear o centro de circunferência. Aí eu usei o tracking para alinhar o centro com o ponto da tangente, tá? É só isso. Bom, então, no primeiro momento, tá? Aqui nós já desenhamos a circunferência que corresponde ao gerador e a linha que corresponde ao transformador, tá? O transformador elevador. E o que a gente vai fazer agora, tá? Antes de inserir os textos, nós vamos fazer o desenho do transformador, tá? Que aí é algo mais difícil. Vamos fazer toda essa primeira parte aqui, ó. Tá? Deixa eu circular aqui. Toda essa primeira parte aqui, tá? Do diagrama, só para a gente começar a trabalhar com o AutoCAD. Conhecer algumas propriedades. Então, eu já vou parar para ler as perguntas, tá? Caso tenha. Então, como que a gente vai fazer o desenho do transformador agora? Ah, eu tenho uma série de linhas curvas. Eu posso fazer da seguinte maneira. Tá? Agora a gente vai começar a criar, né, os desenhos. E como que vocês podem criar esses desenhos? Vocês podem utilizar o comando arco. Vocês podem utilizar o comando de circunferência e ir apagando trechos da circunferência. Eu vou fazer aqui das duas formas, tá? E também copiando alguns elementos. Então, aqui eu já vou mostrar uma série de comandos para vocês, que são as seguintes. Comando eu vou começar pelo comando arco, tá? O comando arco, ele é um comando um pouco chato de usar, tá? Mas ele é um comando interessante de se usar. Aí vocês vão desenhar o transformador da forma como vocês acham melhor. Comando arco, tá? Para quem está com o AutoCAD no outro idioma, lembrando, né? Underline arc. Eu gosto de desenhar o comando arco especificando o centro, então eu vou selecionar a opção C, tá? Aqui, ó, quando a letra está em azul, né? Ou em cor diferente do restante do texto da barra de comando, né? Você pode colocar só a parte que está destacada, né? Com cor diferente no como atalho, né? Então, vou selecionar a opção C de centro,
Vou especificar um ponto qualquer como centro do meu arco, tá? Vou primeiro desenhar separado. Aí agora eu vou especificar o ponto inicial do arco. Aqui é interessante eu criar, eu vou usar as coordenadas polares, tá? Aqui eu vou usar o arroba, eu vou criar um arco com 5 de módulo menor e vou começar do ângulo de menos 90. Ó, aí onde que tá, ó, aí onde que começou meu arco, né? Aí agora o que que eu vou fazer? Agora eu vou especificar o segundo ponto. Então eu vou botar arroba 5 menor 90. Aí eu criei, né, um arco de 180 graus e na vertical, tá? Poderia fazer de outras formas, tá? Eu acho mais fácil usar o comando arco dessa forma que eu acabei de apresentar para vocês. Das outras formas eu sempre me perco. Então, eu poderia fazer isso aqui, ó. Arco. Opa, que eu fiz errado. Arco, centro. Começo com o centro do ângulo. Arroba 5,0. Arroba 5,5. Não. 5 menor 180. Errado, peraí. Arco, centro, arroba 5,0. Aí o próximo ponto seria arroba menos 5,0, né, para fechar 180 graus, ou eu posso selecionar a opção ângulo. Posso clicar em cima, né? Vou selecionar a opção ângulo. Aí eu vou botar 180. Ó. Aí eu fiz um arco, né, na horizontal, mas eu posso rotacionar ele depois, utilizando o comando rotate. Ó, como o Object Snap está mapeando o centro, então eu consegui selecionar o centro para fazer a rotação. Eu vou rotacionar em menos 90. Claro? Até aí tudo bem? Não, vocês num primeiro momento vocês não vão fazer, não vão ter blocos prontos. Blocos vocês só vão ter mais adiante, vocês vão ter que aprender a criar os blocos. Será essa a pergunta, né? O Melquisedeque tinha perguntado dos blocos. Aqui a gente vai aprender a criar um bloco, tá? Bom, então, conseguiram entender aqui o exemplo de como desenhar, né? O arco, só para me situar. Uma outra forma, tá? Eu vou mostrar aqui uma terceira forma ainda de vocês desenharem arcos. Qual que é? Estou mostrando aqui opções de construção do desenho, tá? Vocês podem desenhar um arco a partir do comando circunferência, né? Desenho a circunferência de raio 5. E agora eu quero traçar uma linha que passe por essa circunferência, tá? Aí agora eu vou utilizar um comando que é muito utilizado no desenho do AutoCAD, que é o comando trim. O comando trim, ele é um comando que serve para aparar
sobras de linha, parar arestas, tá? Então, ele serve para isso. Tanto é que no AutoCAD em português a tradução dele é aparar, tá? Então, o comando trim é um dos comandos mais úteis do AutoCAD que poucas pessoas sabem usar bem. E como que utiliza esse comando? Tá? Comando trim, eu posso utilizar ele para desenhar semicircunferência para setor circular, né? Selecionando o limite ali da circunferência que eu quero selecionar, selecionando o limite da circunferência da circunferência que eu quero exibir e eu apago o restante. Tá? Então, o trim ele é bem útil para modelar desenhos, né? Você apara arestas para modelar o desenho. Então, comando trim, eu vou selecionar, para poder modelar o desenho, eu vou selecionar primeiro os objetos que servem de limite, tá? Para aquele desenho. Então, no meu caso, eu desenhei essa linha, por quê? Porque essa linha é o meu limitante, tá? É a minha barreira de limitação. Depois de selecionar todas as linhas que correspondem a um limite de um objeto, eu vou dar um Enter. Aí agora sim eu vou selecionar aqueles elementos que eu quero apagar, tá? No caso, eu quero desenhar a semicircunferência de raio 5. Então, eu vou selecionar, né, os elementos que eu quero apagar. Quando tá com o xizinho, assim como está sendo exibido na tela, né? E a linha fica parcialmente apagada quando eu arrasto o mouse em cima, significa que eu posso apagar sem problemas aquela parte limitada pela barreira que eu selecionei. Quando eu tenho, agora o que que acontece quando eu não, quando o comando trim ele é inefetivo, né? Aí, quando ele não é efetivo, aí vai aparecer o símbolo de proibido, porque, tá dando explicação ali. Esse elemento, ele não é interseccionado pela linha limitadora, tá? Então, eu não posso apagar essa linha utilizando o comando trim, tá? Então, no caso aqui, esse elemento, ele foi interseccionado pela barreira limitadora, então eu posso apagar com trim, tá? Selecionei o que eu queria apagar, dei um Enter para finalizar o comando. Eu vou apagar a linha que serviu de barreira, porque ela não vai ser útil para o meu desenho. Aí agora eu tenho a minha semicircunferência. Tá claro? Boa pergunta, a diferença do trim para o fillet, tá? O fillet, ele serve para suavizar bordas. Quando eu tenho quina, quando eu tenho elementos que têm variação abrupta, né, de descontinuidade, aí o fillet, ele vai colocar uma curva no lugar, tá? O fillet, ele serve para fazer a concordância geométrica do objeto. Ou seja, ele vai suavizar a borda, vai colocar uma curva naquela borda que forma uma quina. Enquanto que o trim, ele serve, tem a função totalmente diferente. Ele serve para apagar, para parar arestas, né? Você vai colocar uma barreira limitante, você vai selecionar os objetos que compõem essa barreira limitante e você vai apagar todos os outros elementos que estão em volta dessa barreira limitante que você deseja apagar, tá? Então, essa aqui é a diferença. Mais alguma pergunta? Bom, estão conseguindo ver a tela? Tá. Então, e por que eu estou fazendo essas semicircunferências? Porque eu preciso montar o nosso transformador, né? Então, eu vou agora mover
as cópias que eu tenho e eu vou montar os elementos que representam os enrolamentos do transformador, né? Eu posso, ali, ó, o que que eu fiz, tá? Eu vou voltar aqui. Eu apliquei o comando mover, move. Selecionei o objeto que eu quero mover, dou um Enter para passar para a próxima etapa. Agora aqui, ó, tem uma instrução que vai aparecer em vários comandos. Especifique o ponto base, né? Specify base point. Então, essa instrução aqui, ela é super importante que vocês entendam, porque para que vocês possam aplicar os comandos da forma adequada no AutoCAD. Vai aparecer no comando Scale, vai aparecer no Copy, vai aparecer no Move, vai aparecer em uma série de comandos. E nos blocos, tá? E o que que essa instrução, o que que significa o Base Point? O Base Point é o ponto de referência para a aplicação daquele comando. Então, você vai... o ideal é que você sempre selecione um Base Point perto do objeto que você está trabalhando, ou pertencente ao próprio objeto que você está trabalhando. No caso aqui dessas semicircunferências, né, desses arcos, o que que é interessante? Ó, selecionar a extremidade do arco como Base Point, porque eu vou conectar uma extremidade no outro arco. E aí a junção, ó, na hora de eu fazer a junção desses elementos, eu vou ter uma junção feita de forma efetiva, né? Um ponto vai estar, de fato, sobre o outro, tá? Quando eu dou um zoom aqui, eu consigo perceber, né? Aqui, ó, aqui já ficou maior porque já saiu da precisão do programa, tá? Da exatidão do programa, mas eu consigo unir um ponto de fato ao outro dentro da tolerância que está configurada, tá? Então, aí eu vou... o Base Point é super importante, né, que vocês entendam o que ele significa e selecionem perto do objeto que vocês estiverem trabalhando, tá? Bom, se eu quiser copiar objetos, eu vou utilizar o comando copy. Vou selecionar um objeto e eu vou copiar ele. Eu posso fazer quantas cópias quiser, até desativar o comando, ó. No caso aqui eu copiei 2. No desenho, a gente tem 4 semicircunferências representativas do transformador. Então, eu vou deixar assim. Copiei 2 vezes, dei um Enter, né? O Enter finalizou a quantidade de cópias. Então, isso aqui eu vou apagar, que eu não vou usar mais. Então, aqui eu tenho 4 curvas, né? Representativas dos enrolamentos do transformador, tá? Deixa eu ver aqui as observações, dar uma olhada nas perguntas. Hoje tem bastante informação, também tem bastante pergunta. Poderia usar o copy depois o mirror? Pode. A ordem dos comandos, né, vai depender da estratégia de desenho que vocês forem adotar, né? Vocês vão bater o olho no desenho do diagrama que vocês vão ter que fazer ou vão ter que reproduzir no AutoCAD e vocês vão pensar como que vocês podem desenhar aquele objeto, tá? Aí, pensando como que vocês podem desenhar aquele objeto, aí vocês vão pensar, vou aplicar o comando tal, vou aplicar o comando tal. Não importa qual que é o comando que vocês vão aplicar. O que importa é que vocês consigam desenhar o objeto, tá? E de que forma, não importa a forma como vocês vão fazer, tá? O que importa é que vocês têm que fazer, os pontos têm que estar conectados, os elementos têm que estar desenhados, têm que estar organizados, os elementos de desenho têm que estar organizados da forma correta.
Pode estar em bloco, pode estar com um elemento solto, tá? Tanto faz. O bloco eu vou mostrar no recesso, tá? Que eu acho que não dá tempo de mostrar ainda hoje. Não, acho que dá tempo, sim. Eu vou tentar mostrar o bloco ainda hoje, tá? Então, pode estar em bloco, pode estar pode estar com elemento solto, tá? Tanto faz. O que importa é que vocês consigam fazer o desenho, tá? Em vez de mostrar as layers, eu vou mostrar o bloco, tá? Acho que fica melhor. Aí eu mostro as layers depois quando a gente voltar no recesso. Fica mais simples de... Essa ordem vai ficar melhor para vocês. Então, pergunta do Melquisedeque, né? Se pode usar o comando mirror para poder fazer o desenho, tá? Sim, 4 do 2. Comando mirror, pode usar para fazer o desenho? Nesse caso, o transformador é perfeito, tá? Pode. Então, o que que você vai fazer? Você vai selecionar os elementos. Importante, mostrar como que a seleção funciona. Deem um clique. Se a caixa de comando for azul, tá? Eu tô colocando aqui nas cores padrão do AutoCAD. Se a caixa de seleção for azul, a seleção só vai ocorrer, ó, aqueles elementos que a linha for destacada em negrito, tá? Ou seja, quando o elemento estiver completamente dentro da caixa. Então, se eu desenho a caixa de seleção azul, ó, mesmo que o outro elemento seja parcialmente tocado, ele só vai selecionar o elemento que está integralmente dentro daquela caixa de seleção. Se eu for, eu dou um clique, arrasto a caixa de seleção, eu dou um clique no final para selecionar os elementos que eu quero, né? No caso da caixa de seleção em linha cheia e azul, aí eu vou selecionar só os elementos que estiverem integralmente dentro dessa caixa de seleção. Já se eu for selecionar, se eu quiser fazer uma seleção total, né, é mais interessante eu usar essa estratégia aqui, ó. Eu dou um clique, as bordas da minha caixa de seleção vão estar tracejadas, mas se, ó, o elemento for parcialmente tocado, ele já vai entrar na seleção junto com os demais, tá? Então, eu vou dar um clique, ó, aí eu selecionei todas as curvas, todas as semicircunferências que representam o enrolamento do transformador. Então, aqui, o que que eu vou fazer agora? Antes de aplicar o comando mirror, eu vou desenhar algumas linhas só para definir a distância dos enrolamentos. Depois eu vou apagar elas, tá? Então, eu vou desenhar uma linha. Ó, vai daqui. Eu vou desenhar no modo orto. Não vou no modo orto, vou desenhar aqui. Arroba 5,0. Aqui, arroba 0,10. Eu estou fazendo essa linha aqui só para definir a distância, tá? De referência dos meus enrolamentos. Tá? Para eu poder aplicar o comando que eu vou aplicar agora, né? Que é o mirror, tá? Comando espelhar, que corresponde, que foi objeto da pergunta do Melquisedeque. Então, selecionei os elementos que eu quero espelhar. Vou aplicar o comando espelhar, mirror, né? Para quem está com o AutoCAD em português, não esquecer do underline. Já selecionei os elementos antes. Em alguns comandos de formatação, posso selecionar os elementos antes ou depois da sua aplicação, tá? Tanto faz. Mas aí vocês vão ter que prestar atenção, né? Quais comandos que atendem a esse requisito. Bom, então, selecionei aqui os objetos que eu quero espelhar. Agora, está pedindo para
especificar, né, qual que é a linha de referência de espelhamento. Por isso que eu desenhei essa linha vertical aqui, ó. Ela que vai ser a minha referência de espelhamento. Selecionei o primeiro ponto da linha vertical, depois o segundo ponto. Aí aqui eu já tenho uma prévia no meu espelhamento. Clicar. Quero apagar o objeto de referência que foi espelhado? Não, não quero apagar. Se eu quiser apagar, se eu quiser simplesmente rotacionar esse objeto, aí eu apago. No caso, eu não quero apagar, porque eu quero dois objetos espelhados. Então, eu vou deixar aqui, né? Aqui está feito o desenho do meu transformador, tá? Eu vou voltar aqui, peraí. Eu vou utilizar essa linha horizontal aqui, ó, para deixar aqui na extremidade do transformador, tá? Por que que eu tô fazendo isso? Porque depois eu vou criar um bloco. Tá? Então, aqui eu fiz o meu desenho do transformador. Ah, esse pedido é importante, né? Mudar a espessura de linha. Se der tempo, eu faço, tá? É que eu quero mostrar o bloco, que o bloco é mais importante, tá? Olha o desespero. Nem vou dormir. Na questão da espessura de linha, a espessura de linha é bem, até tem uma curiosidade, tá? Mas então vamos lá, tá? Eu vou mostrar o bloco rapidinho. Essa parte do bloco tem que ter, senão fica mais chato de fazer os diagramas, tá? Aí depois eu mostro a espessura de linha. Em vez de colocar o texto, tá? Eu não vou colocar o texto que eu quero criar o bloco, tá? Existem duas formas de criar o bloco. O que que é o bloco? O bloco é você agrupar elementos de desenho e também existe a possibilidade de você importar esse desenho, o bloco para outros projetos. Por exemplo, eu trabalho com um desenho de diagrama de subestação. Eu sou cadista da Celesc, por exemplo, né? O cadista da distribuidora. E eu tenho que fazer direto o desenho de diagramas de subestação, tá? Só estou dando exemplo. E aí eu vou ter que usar o desenho do transformador em vários diagramas, né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar um bloco, que aí eu não preciso ficar repetindo esse desenho em todo diagrama que eu for fazer. Então, existem duas possibilidades. Eu posso criar um arquivo com esse desenho do bloco, ou eu posso agrupar os elementos do bloco e utilizar várias vezes no mesmo desenho, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês como criar o arquivo de bloco, que é através do comando wblock. Aí vai abrir essa janelinha aqui, ó. Eu vou primeiro selecionar os objetos do bloco e vou selecionar a opção Convert to Block, né? Converter em bloco. Cliquei no botãozinho do mouse, né, que pede a seleção, que foi esse aqui. Selecionei os objetos que compõem o bloco. E aí dei um Enter, voltou para minha janela. Base Point, né? Qual que é o ponto que eu quero inserir meu bloco? Se tiver 000, vai sempre inserir na origem do AutoCAD. E nem sempre o meu desenho vai estar posicionado na origem. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou selecionar o Pick Point, a opção Pick Point, eu vou clicar nesse quadradinho, aqui é a Pick Insertion Base Point. Vou selecionar o ponto que eu quero inserir o bloco, eu vou selecionar aqui o terminal do meu transformador. Aí ele dá as coordenadas, e aqui, nessa parte de Destination, eu vou colocar a pasta que eu quero salvar o meu bloco. Eu cliquei nos 3 pontos para achar o caminho para informar qual que é o caminho do meu bloco. Aí eu vou colocar aqui transformador, tá?
TRAF, que é a abreviação transformador. Posso selecionar qual que é o formato do arquivo DWG que eu vou gravar. No meu caso, eu sempre seleciono em versão 2000, tá? Porque para ter mais compatibilidade com diferentes versões do AutoCAD, tá? Então, vou selecionar aqui TRAF, salvar o meu bloco. Unidade de medida do bloco, eu gosto de deixar a unidade do do desenho que ele foi criado. Aí depois eu posso ajustar a escala no desenho que eu for importar, tá ok? Então aqui eu criei um arquivo de bloco, ok? Se eu quiser inserir um bloco, vou selecionar a opção Insert. Aí vai abrir aqui a janela de inserir blocos. Os últimos blocos que eu utilizei, né? No caso, as versões a partir de 2020, dá um histórico de todos os blocos que você utilizou. No meu caso, eu utilizei aqui ó, o trafo. Eu posso arrastar ele aqui para a tela, tá? Aí eu já importei o bloco. Eu posso clicar e depois inserir, ó. Aqui eu não quero redefinir nada, então eu vou dar um OK, tá? Posso também alterar a escala, né, nessas configurações de inserção, tá? Por fim, a gente conseguir fechar a aula com a configuração de espessura de linha. E espessura de linha, tá? Você vai configurar sempre aqui nas propriedades. Eu gosto de configurar a espessura de linha na layer, tá? Isso eu vou mostrar para o semestre, na volta do recesso, eu acho melhor, tá? Porque aí lá eu vou mostrar layers. Mas se quiser configurar individualmente espessura de linha, vamos selecionar essa linha aqui só para mostrar de exemplo, tá? Antes de fechar a aula. Aqui, ó, eu tenho line weight, tá? A espessura de linha. Eu vou selecionar a opção by layer, eu vou configurar a espessura de linha conforme a layer. Se eu quiser configurar a espessura mais grossa, eu vou selecionar essa espessura. Eu vou botar, por exemplo, 0,50. 0,53, tá? Que é a espessura dessa linha aqui. Aparentemente, a espessura de linha não mudou, tá? Como que eu vou saber se mudou? Eu vou aplicar um comando chamado LT Scale, que aí no ambiente model vai exibir a espessura de linha de todos os elementos de desenho. Aliás, LW. LW Display, tá? Ó. Então, eu vou selecionar LW Display, aí eu vou selecionar a opção On, aí eu vou mostrar quais são as espessuras de linha dos objetos que estão desenhados no ambiente model. Se eu quiser desligar essa opção LW Display, selecionar a opção Off. Aí eu mostro os objetos no ambiente model com um tamanho padrão de linha, tá? Normalmente, espessura de linha, mesmo que eu tenha configurado em tamanhos diferentes, o que acontece? No ambiente model vai aparecer tudo com o mesmo tamanho, mas na hora de imprimir, de plotar, vai aparecer com a configuração que eu atribuí. Por exemplo, essa linha aqui, horizontal, que está conectada ao gerador, ela vai aparecer mais grossa que as demais, tá? Na hora de imprimir. Claro? Última pergunta, né? Se pode agrupar um bloco dentro de outro bloco e formar um conjunto, talvez tipo mini subestação ou algo do tipo. Você diz juntar vários elementos e criar um bloco só. Pode.
mas não é o mais usual, né? Porque você, para cada desenho, você vai ter uma configuração. Então, o melhor é criar um bloco por componente, tá? Isso na vida prática, né? Não faz muito sentido você criar um bloco para o diagrama completo, porque normalmente a organização da instalação pode variar, né? Principalmente no caso de distribuição de energia elétrica, tá? Então, não é melhor é o bloco por componente, se tratando de diagramas. Gente, por hoje era isso, tá? Eu passei aqui alguns minutos. Bom fim de ano para vocês, né? Bom recesso, estudem, mas também descansem, né? Recesso também serve para isso, por isso que eu não dei nenhuma atividade muito grande, né? Acredito que vocês vão ter bastante atividades, mesmo estando em recesso, mas da minha parte é só elaboração de diagramas. Estudem o AutoCAD, pratiquem o AutoCAD, senão vocês não vão conseguir utilizar essa ferramenta ao longo da disciplina, tá? Não só ao longo da disciplina, mas também é uma ferramenta ainda muito útil para estágios, para a vida prática de vocês, tá bom? Bom Natal, bom Ano Novo e até o dia 2 de fevereiro, que é quando a gente retorna. Lembrando que a tarefa é para ser entregue no dia 4 de fevereiro.